professor Gatti, professor Candiani. Boa noite a todos. Eu gostaria de chamar para compor a mesa o nosso eterno presidente, Pietro Novellino, por favor. O professor Gatti, o professor Jorge Ocampo e a professora Mariel, por favor. Aqui é melhor. Inicialmente, eu gostaria de declarar aberta a 22ª sessão ordinária relativa ao 196º ano acadêmico. E, no momento, estamos abertos para comunicações dos acadêmicos. Alguém gostaria de falar? Comentar? Bom, enquanto vocês pensam, eu gostaria de dizer que nós temos um momento... perdão. Acadêmico Aderbal Sabra. É com muito orgulho que eu comunico a meus pares e aos presentes que a nossa presidenta abrilhantou a reunião de centenário da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense. Fiquei muito honrado com a presença dela, aquela é a minha escola-mãe, e maravilhado com seu discurso. Nossa presidência se fez representar e transmitiu a todos os presentes a pujança desta casa através das palavras muito bem ditas e muito bem colocadas. Peço, portanto, com todo respeito, uma salva de palmas para Vossa Excelência. Muito obrigado, acadêmico Sabra. Eu estou realmente comovida. Muito obrigado. Eu fui à UF porque, para mim, foi uma honra ter sido convidada, além do fato de que eu gosto muito do reitor Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega. Acho que é uma pessoa extraordinária, tanto como gestor como pesquisador. E foi um prazer muito grande encontrá-lo lá e também estava na plateia o acadêmico Alberto Schneider. Mas muito obrigado pela sua observação, mesmo. Foi uma honra para mim. Mais alguém? Bom, nós temos, no momento, 3 acadêmicos escritores, a acadêmica Margarete Dalcomo, o acadêmico Gilberto Schwartzman e o acadêmico Gerson Lima da Silva. E o que acontece é que amanhã o acadêmico Gilberto Schwartzman vai lançar um livro chamado Odisseu na Livraria da Travessa do Shopping Leblon. E ele ficará extremamente feliz, me pediu que convidasse os nossos confrades para comparecerem ao lançamento às 19 horas. Na segunda-feira, o acadêmico Gerson Lima da Silva vai fazer um comentário e uma leitura discutida do seu último livro, Poema de Papel, na sede do Pen Club, que é na Praia do Flamengo. E eu gostaria também de dar conta aos meus confrades a respeito do progresso da nossa investida a respeito de clima e saúde. Nós escrevemos uma carta que eu tive junto à Academia Nacional de Medicina, junto com a Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos, nós escrevemos uma carta convidando os presidentes das diversas academias nacionais para se juntarem a nós e discutir clima e saúde por ocasião da COP30. E vários
várias presidências de academias nacionais responderam, e nós teremos uma primeira reunião na próxima quinta-feira de manhã, e vamos alinhar, e essa reunião será apenas com as 10, nós consideramos, principais academias do mundo, e em outubro a gente terá uma reunião alargada com todas as academias que efetivamente quiserem participar, e em novembro teremos a COP30. Meu secretário-geral acadêmico, Omar, teve a gentileza de dizer que ele consegue que uma amiga, que eu não conheço, me convide para hospedar na casa dela em Belém do Pará, que no momento, conforme eu acho que todos sabem, hospedagem em Belém é uma coisa difícil. Então, eu terei o prazer de conhecer a amiga do Omar e participar da COP30. Mas nós vamos, dermatologista, nós vamos discutir clima e saúde. Nós não sabemos ainda quantas delegações irão, até porque esse problema de acomodação está sendo extremamente difícil, mas eu fui instada pelo Vitor Zal, da Academia Americana de Medicina, que eu deveria ir, uma vez que nós escrevemos uma carta conjunta. Você gostaria de falar, acadêmica Margarete? Ah, tá. Então, mais alguém gostaria de fazer? O presidente Novelino e, a seguir, o acadêmico Rossano Fiorelli. Então, deixo para o professor, para o acadêmico Rossano Fiorelli, o uso da palavra que se refere a um evento que nós estávamos presentes e realmente a academia foi homenageada. Eu pediria, então, para não falar por conta própria, ao acadêmico Rossano Fiorelli que relatasse como foi essa homenagem e também da Universidade de Vassouras, que nos honrou com homenagem. Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, seu secretário, membros da mesa, senhores acadêmicos, convidados, eu gostaria de informar que na semana passada ocorreu o Congresso de Somerge em Vassouras. É um congresso que ocorre bianualmente, em que o professor Novelino, nosso eterno presidente, foi denominado presidente de honra do Congresso, e ocasião na qual ele foi homenageado pela Universidade de Vassouras por ter instituído os 3 programas de pós-graduação estrito sensu que hoje existem em Vassouras: os de ciências ambientais, o de veterinária e o de urgência e emergência. Então, foi uma ocasião, um congresso muito robusto, mais de 3.000 pessoas, realmente uma ocasião muito especial, e que contou com a presença do nosso professor Novelino. Obrigado. Uma salva de palmas para o presidente Novelino, por favor. Mais alguém? Acadêmico Maurício Magalhães. Bom, presidente Eliette, boa tarde, presidente, secretário-geral. Primeiro, parabenizar pela excelente sessão aí do início da tarde. Bom, presidente, é só para trazer a público, que já foi de alguma maneira noticiado, é que esse nosso programa, essa cooperação com a China Anti-Cancer Association, foi escolhida uma jovem líder, a Mariana Macedo, que é uma patologista de São Paulo, que trabalha com patologia molecular. Ela foi selecionada entre os inúmeros candidatos, então ela está indo patrocinado integralmente pela academia, pela China Anti-Cancer Association, para o congresso da World Association of Integrative Oncology nos dias 5 a 8 de novembro em Kunming, que é uma cidade ao sul da China. É um congresso de proporções enormes, como nós já sabemos tudo que a China faz. Então, eu acho que foi mais o 2º ano consecutivo que nós conseguimos mandar um jovem líder, e eu acho que é um grande feito que a academia
tem realizado, e eu espero que isso se continue. Eu vou me empenhar para que, anualmente, a gente consiga aqui um outro jovem líder, e eles, inclusive, na carta, eles falaram da excelência dos candidatos e eles convidaram todos os jovens líderes para que publiquem na revista da World Integrative Oncology Journal, e que é uma revista que tem um FII para a publicação de artigos, mas que a China Cancer Society patrocinaria os jovens líderes que quisessem publicar essa revista, que já é uma revista reconhecida internacionalmente e de grande impacto. Então, eu penso que foi mais um feito. E também, hoje eu mandei já para o comitê o Programa Jovens Lideranças Médicas e a Academia Nacional de Medicina assinaram com a FISWeek um acordo de cooperação para nós fazermos, no dia 7 de novembro, um simpósio sobre inovação médica, sobre educação. São 4 sessões, 4 tópicos, e que o programa vai ser totalmente de acadêmicos e com os jovens líderes, de debates. Então, o programa já está concluído, já foi aprovado também pela FIS. Então, nós vamos começar a promoção. Então, é mais uma realização do programa Jovens Lideranças Médicas. E eu agradeço a todo o apoio que a diretoria e a academia têm dado a esse programa. Muito obrigado. A jovem líder escolhida foi aquela que apresentou recentes progressos de uma maneira muito boa. Eu gostei bastante. Por favor, acadêmico Marcelo Barcinski. Senhora presidente, senhores membros da mesa, eu não poderia deixar de me manifestar nessa ocasião como um dos criadores do programa Jovens Lideranças Médicas, com apoio irrestrito do eterno presidente Pietro Novellino, que deu toda a força ao programa. E, uma vez terminado o meu mandato, o programa foi assumido pelo nosso colega Maurício Magalhães e a Patrícia Rocco, e que deram ao programa uma dimensão absolutamente, enfim, nacional e internacional, como pudemos perceber pelo relato agora feito pelo nosso colega Maurício Magalhães, das inúmeras atividades a serem cumpridas no país e no exterior pelo nosso programa Jovens Lideranças Médicas. Realmente, eu gostaria de parabenizar essa presidência do programa pelo alcance e a dimensão que eles estão dando ao programa. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de falar? Se não é o caso, eu vou passar a palavra ao acadêmico secretário-geral Omar Lupe da Rosa Santos, que, a partir de agora, será responsável por anunciar os próximos palestrantes, mas eu me enrolei um pouco aqui, porque o próximo palestrante é o próprio. Então, nós vamos ouvir agora o novo diagnóstico dermatológico pelo acadêmico Omar Lupe. Senhora presidente, senhores acadêmicos, prezados membros da mesa diretiva, senhores convidados, eu vou apresentar a seguir o presente da dermatologia, nessa apresentação de mais ou menos 20 e poucos minutos, chamada O Novo Diagnóstico Dermatológico, que entendam como uma continuação direta da aula do professor Fernando Gatti, e um preparatório para a aula final dessa noite do professor Jorge Ocampo. Bom, aqui é a minha titulação, eu sou professor associado
4 de dermatologia na Unirio, professor titular na Policlínica, todas as minhas atividades aí profissionais, membro titular da Academia Nacional de Medicina desde 2011, secretário-geral da nossa gestão atual, presidente em exercício do Colégio Ibero-Latino-Americano de Dermatologia. Então, a dermatologia ela conta com a inspeção a favor do diagnóstico do nosso paciente. Nós conhecemos essas figuras na aula do professor Fernando Gatti, Whelan, o pai da dermatologia anglo-saxã, Brock, Capozzi, Besnier, todos eles apresentados na aula anterior. E o exame clínico, para aqueles que ainda desconfiam se a dermatologia merece estar incluída dentro do panteão das grandes especialidades clínicas, ele se baseia na tríade fundamental da relação médico-paciente, do diagnóstico e da conduta, e a sua complexidade está na sequência clássica do exame clínico que todos conhecemos. A identificação do paciente, a queixa principal, a história da doença atual, o interrogatório sintomatológico, os antecedentes pessoais e familiares, os hábitos de vida, as condições socioeconômicas e culturais, o exame físico geral e o exame dermatológico tem especificidades que nós vamos abordar, o exame de órgãos e sistemas e a conduta finalmente traçada. Aqui eu queria fazer uma breve homenagem ao nosso acadêmico da Academia Nacional de Medicina, professor Selmo Celeno Porto, autor de Semiologia Médica. Nos últimos, acredito, 2 anos, foi a sua palestra aqui, a palestra com o maior público que tivemos, é um ícone também da nossa medicina, né? E lembrar que a incidência de erros na medicina, segundo publicações internacionais, ela pode ser por performance imprópria, por falha na supervisão ou no monitoramento dos casos, falha no reconhecimento e complicação do tratamento, erros médicos, mas principalmente, na sua esmagadora maioria, nos erros diagnósticos. E o objetivo que nós procuramos, e foi assim que eu fui treinado na minha residência, lá no Serviço de Dermatologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é a acurácia diagnóstica de 95%, porque nós ouvíamos isso dos nossos professores. Eu tive a oportunidade de treinar com o professor Zulay, com o professor Antônio Carlos Pereira Júnior, ambos acadêmicos dessa casa. Fui aluno de graduação do professor Jarbas Porto, também dessa casa, ex-presidente da Academia Nacional de Medicina, e aprendi com eles uma coisa que eu carrego no coração até hoje, que o bom dermatologista é capaz de fazer o diagnóstico em 95% dos casos, sem necessitar de métodos complementares. Os pacientes que são efetivamente biopsiados para se chegar ao diagnóstico não performam mais do que 5% dos casos. Um bom dermatologista tem que estar pronto para reconhecer e fazer um exame de precisão e acurácia que entrega um diagnóstico em 95% das vezes. E nós temos vários livros-textos nos quais nós nos baseamos na nossa formação. Os livros mais clássicos, como o Fitzpatrick, o Hook, eles funcionam para os dermatologistas como os grandes clássicos da clínica médica ou da cirurgia. Hoje temos alguns livros um pouco mais recentes, né, também importantes, mas a base desses livros continua sendo um personagem que nós encontramos na primeira aula dessa atividade. Sir Robert William, o fundador, considerado o fundador da dermatologia mundial. Hoje, a British Association of Dermatology, chamada de BAD, British Association of Dermatology, ocupa sua casa e ela também é sede da Liga Internacional de Dermatologia, da qual eu tive a honra de ser board member, assim como o professor Jorge Ocampo aqui presente, e que é o próximo presidente do Congresso Mundial de Dermatologia em 2027. Essa é a base da qual nós trabalhamos, que dá muito valor para a morfologia e para a descrição das lesões. Isso criou um dialeto próprio, o dialeto dermatológico, que para aqueles que não são tão afeitos, pode criar complicações. Não é raro o parecer que nós recebemos no serviço de dermatologia, em que o colega médico de outra especialidade encaminha o parecer nas seguintes bases. Paciente com lesão de pele, solicito avaliação. É mais ou menos como se a gente fizesse um parecer dizendo paciente com problema no coração e solicitasse a avaliação do cardiologista sem que a gente fizesse a aferição da pressão arterial, da frequência cardíaca, pelo menos uma ausculta básica. Então, é assim que vêm os pareceres
porque a linguagem visual é um sistema que se comunica por elementos visíveis e nos permite identificar e perceber e também entender o que acontece. A base da normatização, da comunicação, da catalogação, da comparação e da pesquisa em dermatologia, vejam os senhores, vem do livro de Sir Robert Williams, que tem 150 anos. É um clássico da medicina mundial e, obviamente, da dermatologia. Essa é a base do léxico dermatológico, que procurou e trouxe, sim, organização, um novo dicionário, um novo vocabulário específico, que é esse. São as máculas, as urticas, as pápulas, os ponfos, as nódulos, as bolhas. Essas são a base do que nós usamos, mas que causam tantos problemas aos colegas médicos e aos nossos residentes e estudantes de medicina, que têm dificuldade de colocar junto todas essas informações de uma maneira organizada. O que foi criado na época da pura dermatologia morfológica para dar ordem ao caos, hoje mudou. Depois de muitos trabalhos de clássicos como nós conhecemos hoje, Ebra, Una, e depois dos avanços recentes da medicina, com a chegada da dermatologia correlacional com a histopatologia, com a infectologia, oncologia, imunologia, genética, tecnologia, bioinformática, voltou a gerar o caos. Então, hoje, nós sentimos como é difícil formar um bom dermatologista. Quantos anos leva para esse dermatologista estar formado? 6 anos como acadêmico, 3 anos como residente e mais um tempo para se formar como cirurgião dermatológico, como um especialista mais adiantado. É quase uma década de investimento. E a gente continua treinando o nosso residente perguntando: descreva a lesão elementar para que você dê o diagnóstico. E lembrem-se que o nosso objetivo é a acurácia diagnóstica de 95%. Com o exame de pele do seu paciente, você tem que estar pronto para separar o joio do trigo e entregar esse diagnóstico. Mesmo em casos complexos como esse, qual será o diagnóstico desse paciente? Será que é possível abordar o diagnóstico de uma maneira mais simplificada, que encurtasse o tempo de treinamento do nosso residente, que melhorasse a sua acurácia? Eu vou mostrar um dado interessante. O Fitzpatrick segue sendo como um dos principais livros de dermatologia. Esses são os 27 capítulos básicos para você se tornar um dermatologista básico. Vejam, senhores, que 7 deles são organizados por aspectos morfológicos, que eu me referi agora. 5 são organizados por aspectos histológicos, tipos de células, origem desses neoplasias. 5 por etiologias e 8 são organizados por mecanismos subjacentes. Claramente, essa forma de dividir as lesões de pele não é a melhor. E ainda temos 2 capítulos de miscelânea, que não foi possível encaixar em nenhum outro. Isso é a base do problema de ensinar a dermatologia, de treinar a nova geração, de entregar à sociedade um dermatologista bem formado. A organização criada nos últimos 150 anos, iniciada pelo Sir William, ele, na verdade, pode criar confusão, demanda muito tempo e, principalmente, não tem foco no diagnóstico. Nós precisamos evoluir. Tudo evolui, nós vimos ali como a dermatologia, todas as especialidades evoluem. Então, por que continuarmos apenas nos prendendo a uma classificação de 150 anos atrás? E a questão é que não é preciso descrever a lesão para chegar ao diagnóstico. Por um olho bem treinado, todos esses diagnósticos são absolutamente claros. O que é um carcinoma basocelular, o que é um carcinoma espinocelular, o que é um melanoma acral, não necessita da descrição de lesões elementares. Por quê? São de 10 a 30 mil doenças na medicina e somente na dermatologia de 3 a 5 mil. 3 a 5 mil doenças dermatológicas. Então, esse é o nosso jovem médico desesperado na sua formação, tendo que lidar com 30 mil doenças, e se ele quer ser dermatologista, o universo diminui um pouco, mas continua sendo na faixa de 6 mil doenças. Como que nós podemos aprender a usar a pele a favor do diagnóstico do nosso paciente? Como eu vou dominar e diagnosticar tantas doenças? E o grande insight que eu queria propor é interpretar a pele do seu paciente, talvez de uma maneira mais moderna. Como a inspeção em níveis. No nível 1, se utiliza a primeira etapa do método
com o objetivo de perfilar o paciente e ancorar as impressões iniciais. As perguntas clássicas de quem, como, por quê e o que, aplicadas ao paciente dermatológico, são o que a gente chama de os segundos mágicos e aquele ouvido amigo tão necessário na medicina, em que a gente identifica a pessoa, estabelece a relação médico-paciente tão fundamental, estima a percepção e o impacto da condição mórbida, direciona o tom do diálogo na consulta, qualifica o problema, inicia a construção das hipóteses, alivia a tensão inicial também com o paciente e é a base de preparo para a etapa 2. E o que te torna um mestre, está aí o Yoda, né? Um mestre na inspeção dermatológica? Uma anamnese completa, obviamente, isso nós já sabemos, somos treinados para isso, mas também uma anamnese focada, direcionada, orientadora e o que a gente chama de friend amnesis, uma anamnese com apoio de terceiros. Então, o nosso jovem dermatólogo, nosso jovem médico, e quando eu falo dermatologista, a gente pode expandir esse contexto e essa ideia para toda a medicina, ele tem que entender muito do contexto em que a doença está sendo observada. E aí nós chegamos no passo 2, que é o olhar atento e que costuma ser baseado na chamada pergunta matadora. Uma única pergunta, bem posicionada, fecha o diagnóstico. A inspeção do nível 2, aplicada na segunda etapa, tem por objetivo categorizar os achados para a construção de grandes síndromes e formulação de perguntas pertinentes. Por exemplo, um exemplo simples é o diagnóstico diferencial das erupções maculopapulosas em adultos. Por exemplo, a diferença entre dengue, chikungunya e zika. Os senhores vão ver descrito e comentado entre os médicos que tudo se parece, quando, na verdade, não é verdade. Um dermatologista treinado pode, com facilidade, separar clinicamente uma dengue de uma síndrome de chikungunya, de zika e agora da recém-chegada oropute. Mas sempre ficando de olho na cronologia, lembrando que, dependendo da faixa etária, existem doenças preveníveis por vacinas, e aí nós chegamos na inspeção de nível 3, aplicado na terceira fase, com o objetivo de estabelecer o mecanismo formador da lesão e afunilar, finalmente, as hipóteses clínicas. Então, na fase 3, são 5, é o exame de precisão. O mecanismo que causou a lesão, a correlação, a reformulação das hipóteses e prepara-se para a fase 4. Por exemplo, um paciente com dengue apresenta lesões clássicas que não se parecem com outras síndromes febris. São as chamadas ilhas brancas no Mar Vermelho, que nos permitem, olhando para a imagem, se fazer o diagnóstico sem que nenhum exame seja colhido. Da mesma maneira, esse paciente com a dor retroorbicular, orbitária e as lesões hemorrágicas, as sufusões hemorrágicas oculares também permitem o diagnóstico, da mesma maneira que as lesões de víbice, as víbices esquecidas, às vezes, pela clínica médica, têm um valor inestimável de diagnóstico em situações específicas, como a dengue, nesse caso, como, por exemplo, na amiloidose sistêmica primária. E com isso, trazendo para o que nós discutimos, a gente entende como funciona a prova do laço, que é feita, mas muitos não entendem o seu mecanismo fisiopatológico. O que te torna um mestre na inspeção, então, é o cuidado no exame clínico. Vejam, por exemplo, esse paciente recém-nato, recentemente fomos ver esse parecer no CTI lá do Hospital do Gafré, com uma lesão erosada extensa, com 7 dias de vida, sugerindo uma epidermolise bolhosa, uma síndrome da pele escaldada estafilocócica. Vejam a evolução do paciente grave, 7 dias de vida, como ele evoluiu, e o que torna você um mestre na inspeção é o olhar mais delicado para ver que esse paciente apresenta o chamado tick nose, o nariz da chikungunya, que são as lesões hiperpigmentadas, simulando o melasma, nas áreas fotoexpostas, particularmente em torno do nariz, é o chamado tick sign, que permite o diagnóstico clínico desse caso, sem que nenhum exame dermatológico, nenhum exame sorológico seja necessário. Obviamente, a sorologia foi confirmada a posterior. Então, basta muitas vezes uma pergunta. Ainda no universo das síndromes virais, a evolução para Zika, da Zika para a síndrome de Guillain-Barré e para a microcefalia no Brasil, nos permite também o diagnóstico imediato de um quadro relacionado à Zika, nos casos de microcefalia. Na etapa 4, nós corroboramos o diagnóstico. Aqueles poucos pacientes que sobreviveram a essa passagem bem apertada pela etapa 1, 2 e 3, são apenas 5%,
vão necessitar de algum exame complementar. E esses exames, então, complementares são pedidos em muito poucas situações, documentam o diagnóstico quando isso é necessário por uma questão burocrática, também para descartar diagnósticos importantes. Então, por exemplo, quando a gente tem a histopatologia como essa, o infiltrado inflamatório de derme superficial, derme média e derme profunda, também subcutâneo, em mais detalhes, pode-se ver os vasos no intestício com infiltrado ao redor, colágeno eosinofílico, células gigantes multinucleadas, em maior detalhe, a grande quantidade de eosinófilos. Tudo isso leva ao diagnóstico clínico com a presença de células gigantes, degeneração eosinofílica e a chamada figura em chama do encaixe, a mágica do encaixe dermatológico, lesões recorrentes polimórficas, o exame histopatológico e o diagnóstico de celulite eosinofílica, chamada síndrome de Wells. Tudo isso é possível ser feito, nesse caso, precisando do exame histopatológico. É isso que nós treinamos o nosso residente para fazer com precisão, entender os mecanismos e a cronologia das doenças. Então, você iniciou uma jornada para se transformar num expert em dermatologia, você está pronto para fechar o diagnóstico. Nessa quinta etapa, na etapa final, do diagnóstico, do prognóstico, da conduta terapêutica, das estratégias de prevenção e do acompanhamento, nós bebemos na fonte da oncologia. A oncologia, ela não pergunta se a lesão é tumoral. Ela pergunta uma outra pergunta básica. Ela é benigna ou ela é maligna? Essa é a pergunta-chave na oncologia. Essa lesão é benigna, essa lesão é maligna. Então, essa abordagem, a grande pergunta, se a lesão é benigna ou maligna, ela é a forma mais moderna e mais apropriada de abordar o diagnóstico. Quando que você suspeita de um câncer de pele, de uma lesão maligna? Quando você tem uma ferida que não cicatriza, um nódulo brilhante, uma área semelhante à cicatriz, uma placa vermelha irritada, uma lesão tipo verruga, você não está se prendendo à descrição de lesão elementar. Quando você suspeita de melanoma, quando você tem assimetria, bordos alterados, cor alterada, diâmetro alterado, expansão da lesão rápida, o chamado ABCDE da dermatologia para as lesões melanocíticas. Portanto, a organização dos livros não está direcionada para o diagnóstico. E lembrando que a doença é o nosso inimigo. E o inimigo tem que ser tratado, como na arte da guerra, com acurácia diagnóstica. Até esse ponto, o que eu trouxe foi que nós precisamos de acurácia. Existem 2 ou 3 situações especiais que eu gostaria de mencionar. Uma delas é quando o cavalo chega. Quando você escuta batidas de um casco, pense em cavalos, não em zebras, diz um velho ditado africano. E é exatamente isso. Quando nós vemos uma lesão de borda perolada, tendência à ulceração, a gente vai pensar num carcinoma basocelular. A gente não vai pensar num melanoma nesse caso. Quando você vê uma lesão perolada como essa, com vasos superficiais, numa área fotoexposta, você vai pensar num carcinoma basocelular. Esses cavalos são os diagnósticos que não podem ser perdidos. Lembre-se do ditado africano. O barulho de casco é provavelmente um cavalo e não uma zebra. Lesões como um carcinoma espinocelular são absolutamente típicas, assim como as pápulas na sífilis secundária. Elas já eram descritas lá atrás nas publicações históricas da sífilis. Então, conhecer o seu inimigo é conhecer a si mesmo. Essa é uma vitória garantida. Se conhecer a terra e o céu, a vitória será completa, diz os velhos ditados chineses. Bom, mas, infelizmente, o nosso dia a dia não é feito apenas dos cavalos, dos diagnósticos óbvios. É também feito dos camaleões. Por exemplo, os tricoepiteliomas, que simulam os carcinomas basocelulares. Mas isso são poucos casos. A gente tem que estar preparado para desconfiar e identificar os camaleões quando aparecem. Por exemplo, na síndrome do piebaldismo, que se parece, para um olho menos treinado, com o vitiligo. Olhem que o vitiligo, o piebaldismo, já era conhecido na América pré-hispânica, hispânica e logo depois do descobrimento dos espanhóis, quando se acreditava que essas crianças piebaldas eram frutos, imagine, de casamentos extraconjugais. As mulheres e as crianças eram mortas quando nasciam piebaldos. Aquele que não realiza planejamento algum terá chances ínfimas de vitória. Então, às vezes, é difícil o diagnóstico de lesões como essas, que podem ser um carcinoma epidermoide, podem ser um carcinoma de Merkel. E, por fim,
além dos cavalos e dos unicórnios, dos cavalos e dos camaleões, existem os unicórnios. Aquelas situações muito específicas em que seu faro diagnóstico, treinado ao longo dos muitos anos, eu já tenho 35 anos de dermatologia, permitem com que você imagine, para um caso como esse, talvez um angiosarcoma de couro cabeludo e face do idoso, para esse caso, um dermatofibrosarcoma protuberans, mas isso é a minoria, porque doenças raras são raras no número, como o nome já diz. Então, a proposta para a gente é conhecer, planejar e executar. E aí vamos para uma abordagem prática disso. Eu vou fazer um convite a vocês para que se tornem, junto comigo, nos próximos momentos, ornitólogos. Ornitólogos são aqueles especialistas em pássaros. Se o ornitólogo, especialista em pássaro, fosse um dermatologista, como ele faria? Vamos dar uma olhada. Esse é um pelicano. Esses são outros tipos de pássaros. Uma garça, um outro pássaro menor, pássaros voadores, um colibri, diferentes tipos de pássaros, patos. As variações são infinitas. Vejam, no céu, na terra, na água, infinitas, grandes revoadas, mas a pergunta é, o que define um pássaro? Vocês precisam descrever um pássaro, as lesões elementares para reconhecer um pássaro? Não precisam, porque poucas informações visuais definem o que é um pássaro. Todos nessa sala são capazes de identificar um pássaro, seja ele terrestre, seja ele aquático, seja ele voador, viva sozinho, viva em grupos. Pássaros são pássaros e nós sabemos reconhecer. É a mesma coisa com a dermatologia. Nós sabemos reconhecer o que é a pele normal. Vejam, a pele fotossenescente, chamado campo de cancerização, e a mesma paciente tem a pele normal. Isso é imediato. Essa é a vantagem da especialidade. Quando nós olhamos o pássaro, nós sabemos reconhecer, não importa a espécie, o nome do pássaro, ele continua sendo um pássaro. Então, nós abordamos isso da seguinte maneira, através do relevo das lesões, da cor das lesões, da integridade. Então, na vida real, o diagnóstico dermatológico não sai da descrição das lesões elementares, ele sai da identificação dos padrões clínicos, exatamente como nós fazemos com o pássaro. Nós sabemos o que é um pássaro, sabemos o que é um réptil, sabemos o que é um anfíbio pelo padrão clínico. Como nesse caso, é fácil a gente identificar o que é um melanoma, o que é um carcinoma basocelular, o que é uma simples ceratose actínica. Mas lembrem-se que pássaros têm muitos tipos de bicos, vejam. As adaptações evolutivas dos pássaros datam de 66 milhões de anos. Os pássaros nasceram depois que os dinossauros se extinguiram, com um asteroide que colidiu com a Terra há 66 milhões de anos. 66 milhões de anos de adaptações em bicos, em formas cutâneas. Da mesma maneira, nós temos variações de bicos nas lesões de pele. Vejam, 2 casos de carcinoma basocelular, diferentes, mas reconhecíveis pelo padrão. O nosso paciente que nos visitou no início da aula é um carcinoma basocelular que destruiu o centro da face. Outros padrões de carcinoma basocelular estão aí, porque eles têm o mesmo padrão clínico que pode ser identificado. Portanto, o grande alfabeto dermatológico, ele é útil no ensinamento inicial, lá na graduação, mas ele não é utilizado na prática. Nenhum dermatologista senta, descreve uma lesão completa para depois fazer o diagnóstico. Ele categoriza o diagnóstico, e no nosso caso também fazemos isso. Essa paciente tem ou não tem fotodano? Que tipo de fotodano? Em que área ela é acometida? Esse paciente, além do fotodano, ele é imunossuprimido por causa da idade? Esse paciente tem uma lesão extremamente extensa, ele é um imunossuprimido também ou não? Portanto, é isso. E quando nós vamos para um tipo específico de pássaros, como os psitacídeos, nós estamos dentro de uma pequena família de pássaros, vejam que continua tendo variação. E nós temos o mesmo na dermatologia. Um corno cutâneo, é esse o nome que se dá? Uma lesão em corno cutâneo, parece um chifre, quando retirada, a grande sacada, mais uma vez, é de diagnóstico sindrômico para ela. Portanto, nesse nosso encontro de hoje, no Reshaping Dermatology, eu queria apresentar para vocês, com muito prazer, as síndromes cutâneas que trazem um diagnóstico diferenciado, que não se baseiam nas lesões elementares, mas nos padrões dos bicos dos pássaros. Reconhecimento de um pássaro, padrões dos bicos. A gente faz o diagnóstico na prática pelos grandes diagnósticos sindrômicos. Por exemplo,
Lesões negras podem ser um melanoma, podem ser um carcinoma basocelular pigmentado, pode ser um nevo. Mirem, olhem, de tanto falar espanhol, eu já estou falando mirem. As lesões negras podem ser lesões benignas, podem ser como essa, ou lesões malignas. Cuidado, né? Porque os pássaros correm perigo sempre, como, por exemplo, no melanoma. Você pode ser mordido pelo jacaré, tá aí o nosso pássaro. E aí, às vezes, é necessário uma subcategorização para saber se o psitacídeo é um periquito ou uma calopsita. Então, seguindo com o diagnóstico sindrômico, nós estamos nas lesões negras, temos as lesões de corno cutâneo. O corno cutâneo é um diagnóstico sindrômico, pode ser um carcinoma espinocelular, pode ser uma ceratose actínica, pode ser uma verruga, pode ser um cisto de inclusão, pode ser uma poroqueratose, pode ser um ceratocantoma. Nós pensamos em bases de diagnósticos sindrômicos. E, obviamente, que isso vai ter uma conclusão no final da aula. Então, está aí, olha, as condições cutâneas associadas a cornos cutâneos. Isso são diagnósticos sindrômicos, não são baseados em lesão elementar. Não se faz diagnóstico de doenças relacionadas a corno cutâneo descrevendo a lesão como lesões vegetantes verrucosas, porque isso não vai levar vocês a lugar nenhum. E sim, categorizando em síndromes. Então, aí os nossos pássaros que não me deixam mentir. Além disso, é fundamental se juntar os diagnósticos anatômicos. Se você tem lesões labiais, se elas são ulceradas nodulares, se são perioculares, tudo isso modifica o diagnóstico. Vejam, por exemplo, 2 diagnósticos simples e importantes para os dermatologistas, o carcinoma basocelular e o espinocelular, são diagnósticos em área fotoexposta, mas têm distribuições topográficas diferentes, o que é fundamental no diagnóstico. Da mesma maneira, o melanoma, o mais temido dos tumores cutâneos, tem seus diagnósticos baseados também na distribuição das lesões. Mesma coisa com pacientes transplantados, mesma coisa quando vemos, por exemplo, um carcinoma sebáceo, que tem uma localização típica. Por quê? Porque é nesse local que estão as glândulas sebáceas. Não se espera ver um carcinoma sebáceo na perna de um paciente, porque tem poucas glândulas sebáceas. Então, a gente começa a agregar as síndromes com o restante do conhecimento, que é o diagnóstico histológico e fisiopatológico da pele. Da mesma maneira, as lesões auriculares abrem uma janela de diagnóstico. Ninguém faz diagnóstico dessas lesões descrevendo a lesão elementar. A gente vai fazer pela localização. É um ceratocantoma, pode ser um linfoma, pode ser um carcinoma basocelular, uma ceratose seborreica, and so on. Mesma coisa para as lesões de couro cabeludo. Classicamente, são locais típicos de metástases cutâneas de cânceres internos. Vejam aí as percentagens. Para um olhar treinado, uma lesão infiltrativa em couro cabeludo sinaliza possivelmente uma metástase cutânea. As lesões lineares, da mesma maneira, trazem um diagnóstico incluso de um queloide, de um cúpide sabre, de uma esclerodermia, de molusco contagioso pelo fenômeno de Kebner. As lesões multilobuladas também direcionam para um diagnóstico de melanoma, reticulohistiocytose, neurofibromatose, e dessa maneira os dermatologistas fazem um diagnóstico, mas ensinam a dermatologia de uma maneira curiosamente diferente para os seus alunos. Lembre-se, claro, como eu já disse anteriormente, que vocês têm que conhecer os camaleões. Por exemplo, parece com um pássaro, mas não é. Esse é um peixe voador, esse é um morcego, um murciélago. Eles se parecem com pássaros, mas não são pássaros. Aí é que está, obviamente, a arte de se fazer o diagnóstico dermatológico, que separa você uma doença de Jorge Lobo, uma lobomicose, do dermatofibrosarcoma que eu mostrei para vocês anteriormente. Vejam que existem pássaros que são, inclusive, adaptados ao gelo, o pinguim, né? E está aí um carcinoma epidermoide com uma distribuição diferente. Olha como é que os pássaros são variados, assim como as lesões cutâneas. Não se esqueçam, para terminar, dos unicórnios, daqueles diagnósticos mais difíceis, por exemplo, uma lesão como essa, que lembra talvez um herpes, talvez uma farmacodermia, mas é um pemphigoide que afeta somente as grávidas, ou essa lesão, que era um linfoma cutâneo. Bom, a pergunta, então, final é: qual critério para definir um pássaro? A nossa grande sacada: das 10 a 30 mil doenças, das 3.500, 3 a 5 mil que são dermatológicas, a gente pode reduzir esse diagnóstico a 35 síndromes básicas, que é o que se usa na prática, e que entrega acurácia diagnóstica de 95%. Muito prazer, essas são as síndromes cutâneas, esse é o diagnóstico diferenciado, e isso é um algoritmo. A palavra-chave no dia de hoje: não basta aceitar a inteligência artificial generativa, precisamos usá-la a nosso favor
E agora, a Secretaria Municipal de São Paulo nos convocou para resolver o problema do município de São Paulo, o maior município do Rio de Janeiro, 57 mil pacientes na fila, necessitando de diagnóstico dermatológico. E nós estamos entregando uma proposta de solução, que é o SPOC. SPOC é a Inteligência Generativa em Dermatologia, vida longa ao SPOC, que deve, esperamos, revolucionar esse diagnóstico em grande escala, inicialmente na Prefeitura de São Paulo. Aqui eu queria fazer uma homenagem final aos meus mestres, o professor Sampaio e o professor Azulay. Eu ainda estava bem mais jovem aí, né? Ambos da Academia Nacional de Medicina, deixar os meus contatos e dizer que é com grande orgulho e satisfação que eu recebo dois queridos amigos nessa noite, o professor Jorge Ocampo, o professor Carlos Gatti, com quem juntos dividimos o fardo, mas também o prazer de presidir a maior sociedade de dermatologia do mundo latino-americano, nosso querido Colégio Ibero-Latino-Americano de Dermatologia. Muito obrigado. Parabéns ao nosso secretário-geral, que nos deu uma aula magistral sobre dermatologia. Até eu aprendi, imaginem. Bom, agora nós vamos, juntamente com o professor Omar Lupe, convidar o professor Jorge Ocampo para receber o diploma e a medalha de correspondente internacional, ele que é de origem mexicana, um país belíssimo que eu tive o prazer de visitar diversas vezes. O professor Jorge Ocampo é professor titular de dermatologia da Universidade de Monterrey, ex-presidente do Colégio Ibero-Latino-Americano, um dos maiores nomes da dermatologia latino-americana de todos os tempos, presidente eleito do próximo congresso, World Congress of Dermatology, na cidade de Guadalajara, em 2027. Mais do que isso, tem dado à dermatologia latino-americana o verdadeiro peso que ela merece, já que nós, latino-americanos, temos uma enorme contribuição à dermatologia mundial. Muitas e muitas doenças foram descritas em nossos países, visto a lepra bonita no México, visto paracoccidioidomicose, lobomicose no Brasil, temos prurigo actínico na Bolívia, temos as lesões induzidas na pele pelo arsênico descritas na Argentina, e a lista é virtualmente gigantesca e inclui toda a América Latina, uma linda história de contribuição à medicina nos últimos 100 anos. Professor Jorge Ocampo, é com muito prazer que passamos a você a palavra. Esse é um momento solene da Academia Nacional de Medicina, quando homenageamos o novo correspondente internacional e entregamos a você o diploma acadêmico e a medalha acadêmica da Academia Nacional de Medicina do Brasil.
Muito bem-vindo, professor Ocampo, como nosso correspondente internacional. Eu terei enorme prazer de ir a Guadalajara, porque em Guadalajara tem a exposição de um dos grandes muralistas do México, Orozco, com o Homem de Fogo, não é verdade? E Siqueiros, Rivera e Orozco são magníficos. Então, eu terei muito prazer de voltar ao México e revisitar estes muralistas. Muito bem-vindo, professor Ocampo. Enquanto o professor Ocampo se prepara para iniciar a sua palestra, eu queria destacar a presença da querida amiga professora Mariel Isa, da República Dominicana, de Santo Domingo, secretária-geral do Congresso Mundial de Dermatologia 2027, Rising Star da Dermatologia Mundial, vai ser com certeza um grande nome, já é e vai ser muito mais no futuro, e em quem acreditamos muito para o futuro da dermatologia latino-americana. Profesora Elith Bosquela, presidenta da Academia Nacional de Medicina, doctor Omar Lupi, secretário geral da Academia Nacional de Medicina. Boa tarde a todos. É com profunda emoção e sincera gratidão que agradeço à Academia Nacional de Medicina do Brasil pela honra de dirigir-me a esta distinta assembleia. Não apenas me sinto privilegiado por poder falar diante tal ilustres colegas, mas también por ter sido acogido como miembro de esta institución de alta relevancia, prestigio y tradición que ocupa un lugar especial en meu corazón. Pertenecer a esta academia es para mí motivo de orgullo y de responsabilidad, pues reconozco a grandeza de su historia, a nobreza de su misión y o compromiso inabalable con la ciencia, a medicina y un bienestar da sociedad. Recibo esta distinción con inmensa gratitud y humildad, certo de que ela me inspira ainda mais a servir e a honrar os valores que esta casa representa. Muito obrigado. Ese es mi único portugués que he parlado. So thank you very much for this, dear President, dear Omar. It's a pleasure to be here. And my presentation is about a new topic. And I would like to know how many of these dear academics are using artificial intelligence. May I ask you if you're using it or not? Well, let me tell you that I use it like 40 times a day. So I highly, at the end of my presentation, I highly recommend to go in this friendly new topic for us. So the agenda that I have prepared for you is the benefits, application, and risk in the field of dermatology, benefits of the artificial intelligence in dermatology, the practical applications, and also the risk we have to consider that we have possible errors in diagnostic data and confidentiality over reliance on technology. I just looked last week about the new articles that are on PubMed, and as you can see, there are thousands of articles every day, like this: artificial intelligence in cutaneous lesions, where do we stand and what is next? The principal applications and future of artificial intelligence in dermatology, artificial intelligence and skin cancer, patients' perspectives of artificial intelligence as a medical device in a skin cancer pathway, artificial intelligence for skin cancer detection and classification for clinical environment, a systematic review, development and validation of an artificial intelligence-powered acne-graded system incorporating lesion identification in acne, artificial intelligence in diagnosis and monitoring of atopic dermatitis from pixels through predictions, artificial intelligence in dermatology, a review of literature
and application to pediatric dermatology. Pediatric dermatologists versus AA Boots, evaluating the medical knowledge and diagnostic capabilities of ChatGPT. Inteligencia artificial en dermatología is a amenaza or opportunity. Ability of machine, what do we think is artificial intelligence? It's the ability of a machine to perform the cognitive functions that we normally associate with human minds. We have machine learning, that's a form of artificial intelligence based on algorithms that are trained on data, predictions, and recommendations and adaptation. And deep learning is machine learning, process a wider range of data resources, requires less human intervention, and more accurate results. What is generative artificial intelligence? It's an ingenious form of machine learning that allows computers to generate all kinds of new content, from music and art to lots of full-fledged virtual ones. What is generative artificial intelligence? What we know is ChatGPT. It's it's named Generative Pre-trained Transformer, and is considered the best of all artificial intelligence chatbot of all time. And more than 1 million people sign up to use it in just 5 days, able to write college-level essays, poems, and even have decent jokes. What is the history of artificial intelligence in medicine? And right now, the spectrum that we have seen is the application in public health, in imaging analysis, in clinical trials, and to optimize medical organizations. But the future, we are going to see and listen and write in a clinical note about encounter, and we are thinking to serving as a teacher and assessor in medical education, creating realistic simulators to simple and complex patient encounters. What is the relevance of artificial intelligence in dermatology? The applications and relevance of artificial intelligence in dermatology are that we can improve accurate diagnosis, we can efficiency the diagnosis process, we can give personalized treatment, and also very important that we see in the pandemic, the growth of teledermatology. We have some examples of diseases in artificial intelligence, like acne, that artificial intelligence can effectively diagnose acne, allowing for personalized treatments. In melanoma, we can accurate identification of melanoma thanks to artificial intelligence, improving early detection for our patients. In psoriasis, artificial intelligence helps diagnose psoriasis more accurately, making it easier to manage the disease. Let me show you the impact on clinical practice. It helps us in diagnostic automatization. It will help us to personalization of the treatments. It will reduce the error that we normally can have in dermatology. Is the efficiency in query management for our patients. But we have ethical and legal challenges. Despite its benefits, the use of AA in dermatology poses ethical and legal challenges such as data privacy and accountability in clinical decision. So that's the main risk and challenge that we can have. Possible diagnostic errors that we and our residents or our medical students have more dependence on technology, and always is an ethical dilemma
the introduction of artificial intelligence raises ethical dilemmas, such as accountability for algorithm-based medical decisions and protecting the privacy of patient data. So we have to have ensure the protection of patients' personal information and maintain the confidentiality and medical data. We have to identify and address potential bias in artificial intelligence algorithms to ensure equitably and accurate results in dermatological diagnosis. And we have to have a diagram of ethical principles with visual representation of fundamental ethical principles that guide to the development of implementation of artificial intelligence in dermatology, including transparency, fairness, and accountability. The big question is artificial intelligence better than dermatologists to diagnose, for example, skin cancer? Well, in some of the fields, artificial intelligence won against dermatology, 90% to 85% in human diagnosis. So there are a lot of tools that we have available and softwares, as this one, as Derm Engine, Image, First Derm, that we can use. But we have to have training programs that offer specialized programs for dermatologists in artificial intelligence. We have to have training sessions, and as all in medicine, we have to have continued education that encourage continuous learning, the new programs, the new apps in artificial intelligence. What our students demand, as you know, that's the new generations. And there are a lot of articles about education and artificial intelligence. Where are the level of action we can have in theoretical classes, practical classes, tutoring, evaluations, and research? Let me give you some example. It can help us to prepare our classes, make the PowerPoint presentation, exhibit the class, and provide teaching materials. So there are a lot of these apps that we can go and use this as to preparing our classes. This as Teachboot, Tweet, to teach artificial intelligence, lesson plans, QueerPod. They're all different ways to get artificial intelligence material. So other programs, Derma AI, DermaTrack, Derma VR, Derma Hub, that has a artificial database with hundreds of clinical cases of skin diseases for a study and analysis. Also, as this presentation I prepared with this app, this is for me is the best one for this kind of presentation. It is named Presentation AI. And so also in the future, we don't have to be here speaking with you. I can speak with my avatar, with different voices. Here we can generate videos, and also like this one that I'm going to show you. Can we put the video? Here? Here, yeah. Here? Agradeco profundamente a Academia Nacional de Medicina do Brasil pela honra de falar diante de vocês e, além disso, de pertencer a esta prestigiosa e honrosa instituição, tão querida para mim e para o meu coração. Recebo esta distinção com imensa gratidão. And here, the other video. Profundamente a Academia Nacional de Medicina do Brasil pela honra de falar diante de vocês e,
Diso, de pertencer a esta prestigiosa e honrosa instituicao, tao querida para mí e para o meu coracao. Recebo esta distincao con inmensa gratidão. So we can have our avatar, or we can have as an old man or a baby giving a presentation or a lecture that could be love for our residents or our medical student. So we can have more engaging hands-on classes with different simulators that we're, for example, using in my university. We have to define the objectives, the content developments, and then we can do it with experience and optimization of the project. So we can use virtual reality in dermatology for the diagnosis. The students can examine virtual skin lesions in detail and practice identifying patterns and symptoms. As Omar mentioned, patterns, treatment. We can, in virtual life environments, students can rehearse procedures such as biopsies, surgeries, and therapies without risk to the patients. And we can have simulation allow students to better understand the anatomy and physiology of the skin. So what are the benefits of this simulation of virtual reality? Safe practices, interactive learning, that you can the app can interact with the students or with also the professors. Instant feedback if he's doing the right biopsy or the wrong surgical technique, and unlimited access. He can practice hundreds of times the same procedure. We also can have best research. The only problem we're having is that right now the residents or medical students can make a thesis that normally takes 1 or 2 years in 5 minutes. So we have to be very careful. Right now, all the major journals in the world, they have special programs to detect if some article are doing only with artificial intelligence. And if you do something, for example, I always check my English when I want to send it to an important journal. I have to put in my declaration that I use this program of artificial intelligence for this purpose, for improve my English or whatever. So right now it's very important that we have tools to check if the residents or the student are working or are using only artificial intelligence. So the best thing when you want to use artificial intelligence is a prompt. It's different only if you ask if you go to a coffee right now and you ask, I want a coffee. But right now, if you go to Starbucks, I want a coffee from Brazil or from Colombia in a medium cup that doesn't burn too much, with a few drops of different kind of meals and a little sugar. That imagine that you give details to the artificial intelligence, and if you give more details, you get what you want. That's the important thing. So we can use, as I mentioned, for traduction of different books or different articles. You can get all the new articles that are in the web in 5 minutes. There are different programs that you can use for this. You can take also test exams with ChatGPT for to prepare a good exam for your students. You give to the artificial intelligence the prompts that you want, and you can have whatever you want, whatever kind of exam you can get, multiple choice, simulated clinical cases, or also with a personal feedback. So you can ask, give me 50 questions
of malaria or chikungunya or whatever with 4 answers, and very difficult for medical students or for people like Omar that are experts on in this kind of disease. They give to different you can choose different qualifications for each of your students. So you can have also tutorials for your student. When you probably create a chatbot, and you can explain a class with prepare a class for your students, and use it as initial tutor for your medical students, and you don't have to be talking to each of the students. So the student can interact with the artificial intelligent tutor that you prepare with an artificial intelligence. So for me, it would be in education an essential in teaching. It improves and enhances all aspects of teaching. It involves knowing as being skilled in technology, and let us pioneers in this new era that is beginning. In research, it can also help a lot in improving diagnostics and treatment or optimization, acceleration the time of the research, and cost reduction of all the research that we're doing. We are right now using to send in a clinical letter for the patient, ready-made standardized reports for residents and dermatologists, patient education left, writing recommendations regarding the dermatologic condition or its management in academic dermatology. The gray zone applications is the help for the self-diagnosis for the patients. Is a misuse, I think so. Help for diagnosis for dermatologists. You can think in something, put the think in a diagnosis, and then get some help for artificial intelligence. Help for patient management is a good option. If you think I have a leishmaniasis, which is the options I have available in Mexico or in Brazil, and which is the doses of the antimonials, which is the doses of this special medicine for my patient. It will help in just 1 minute. So also it's very useful right now in dermatopathology. If you don't have a dermatopathology, you can take the biopsy, send it to a lab, get the slides, put it in a computer, and send it to artificial intelligence. In the future, it will be a very good diagnosis. Right now, it says it is a benign, it is a malignant tumor. But that's the future. But it has right now limitations. As I mentioned, most convolution networks can only indicate whether the image is positive or negative. Current algorithms do not provide the level of detail in reporting as we expect from the pathologist. Non-standard images with a barrier staining, tissue preparation, and artifacts that is also a challenge for deep learning. What deep learning models have the potential to improve dermatopathology workflow, they are currently lacking in routine practice and daily laboratory protocols, and the storage and computation power required for these computer algorithms may limit the introduction of deep learning in certain locations. You need a lot of space in your computer. In dermatology, surgery, I think, is a good option. We have been working in my department, and we published an article just last year, a challenge. We are 3 surgeons in my department against ChatGPT, and we compared the choice of reconstruction of most surgical defects after we extract the tumor, and we decided how are we going to repair, and we challenged against ChatGPT. So I think the benefits of artificial intelligence in dermatology is a very positive experience. We will increase efficiency of these tools,
And for sure, this, if we work together with this machine, we can improve patient care. So what is the future? We have to integrate artificial intelligence into diagnostics. We can use it as personalized our treatments. As I mentioned, it has been used a lot for telemedicine in areas of our countries that they had no opportunity to get dermatology. It will reduce healthcare costs, and we are going to continue to develop new monitoring tools for our patient. Remember that you have to visit every 6 months for a follow-up of melanoma, and a tool will tell you, don't forget, you have to make your appointment with your doctor, and the machine will make the appointment for you. So it will be a thing for the future, a very good help for our practice. So as a conclusion, I think the artificial intelligence improve accuracy in diagnosis of skin diseases, streamlines lesion identification, and enables more efficient patient monitoring. As I mentioned, we have risks to consider that is crucial to address data privacy, potential over-reliance on technology, and the need for proper medical oversight in the use of artificial intelligence in dermatology. And we have, I think for me, it's a promising future. We will have the potential to revolutionize patient care, facilitates the early detection of skin diseases, and personalize treatment more effectively. So I advise you to join this kind of revolution. I think artificial intelligence is our friend, is not our enemy if we learn how to use it. So I learn every day with my son, with my daughter, with my residents, with my students, new tricks, and I try to apply it to my teaching, my research in my university, and also in my private practice. So we have, I'm sorry, just to finish, I want to show you what are we going to do in Guadalajara. As the president mentioned, that she has been there, and we are having the World Congress of Dermatology. So even if you are not dermatologists, we would love to have you in Guadalajara, enjoy the culture, and also the tequila, the mariachi, and the friendship of the Mexican people, and
Me as a president, I would love to have you there. Thank you very much. Graças, Jorge. Foi uma experiência, então, de... todos os dermatologistas no mundo hoje se perguntam o impacto que a inteligência artificial vai ter na nossa especialidade, pelas questões que eu abordei na apresentação, porque nosso diagnóstico é um diagnóstico visual. Teoricamente, ele pode ser traduzido em algoritmos, e eu creio que é a mesma preocupação que algumas outras especialidades já têm. Existe um enorme impacto na anatomia patológica, na radiologia, em muitas áreas da radiologia, muito do diagnóstico radiológico, pelo menos em raio-x, tomografia, já está sendo feito por inteligência artificial. Na dermatopatologia, que nada mais é do que identificação de tipos celulares e agrupamentos celulares, a mesma coisa. Existe um questionamento se a inteligência artificial vai ser a nossa aliada, nosso adversário, e hoje nós estamos lidando e procurando saídas intelectuais para esse dilema. O fato é que existe uma demanda de pacientes a serem atendidos, existe um tempo longo de formação para o especialista. A formação do especialista é uma formação artesanal. Eu me lembro do meu professor pegando a minha mão, tocando na lesão de pele na barriga de um paciente, me ensinando o que era uma pápula, um nódulo. Talvez hoje a gente não tenha o tempo que os meus professores tiveram comigo. Talvez eu tenha um pouco de responsabilidade por termos tantos diagnósticos falhos em dermatologia hoje. Talvez a gente não consiga manter o mesmo grau de treinamento quase artesanal que eu mesmo tive e me orgulho muito de ter tido. Será que a inteligência artificial não pode ser essa chave, essa solução? Acho que essa é a pergunta. Acho que nós, então, podemos abrir a perguntas da plateia. Algum acadêmico gostaria de fazer algum comentário? Professor Rossano, entusiasta da inteligência artificial. Cadê o Nathalie? Precisamos do microfone. Já está? O Rossano. Obrigado. Realmente a apresentação do professor Ocampo foi espetacular e a inteligência artificial é isso, veio realmente para mudar a forma de fazer medicina. Entretanto, ela não substitui o conhecimento humano, não é? Porque nós continuamos a ter que programar, a ter que manusear. Nós estamos com um projeto muito interessante de tutoria também para alunos, com criação de agentes virtuais. Devemos lançar agora até o fim do mês nas 5 principais áreas. Realmente é um futuro assim imprevisível. Eu acho que a cada semana aparecem inovações e realmente eu creio que naquelas especialidades em que o visual predomina, a inteligência artificial vai colaborar muito, principalmente no diagnóstico e até na própria cirurgia, né? Você hoje já tem vários programas de realidade virtual aumentada associada à robótica, então é uma mudança muito robusta que a nossa geração conseguiu presenciar, não é? Desde das cirurgias convencionais até as cirurgias minimamente invasivas, videoassistidas, cirurgia robótica, e agora vindo a inteligência artificial para colaborar com a tomada de decisão, que realmente é um futuro assim muito imprevisível e que nos traz uma curiosidade assim realmente incomensurável, não é? Muito obrigado. Eu gostaria de fazer um comentário. Muitas das imagens, não as de dermatologia clínica, mas das imagens que eu usei na minha apresentação, foram todas geradas por inteligência artificial. Eu uso com frequência e há mais ou menos uns 3 meses eu me vi frente a uma situação que eu gostaria de gerar uma pergunta ao professor Ocampo. Eu me preparava para dar uma aula numa área em que eu trabalho muito proximamente, que é de infecções herpéticas, e eu solicitei à inteligência artificial um auxílio para gerar um determinado slide na apresentação. E nesse slide, a inteligência artificial incluiu 2 referências bibliográficas que eu, como conheço muito aquele assunto especificamente, eu não conhecia. Eu não conhecia e eu fiquei estupefato, porque era um assunto que eu
acompanho de perto as publicações a nível semanal e não era possível aquela publicação existir em revistas que eu conheço e acompanho. E quando eu fui checar aquelas duas referências, elas não existiam. Elas eram falsas, elas foram geradas pela inteligência artificial, baseado nas informações prompt que eu tinha solicitado. E depois eu vim descobrir que isso tem um nome já descrito, chamado de AI hallucination, alucinação de inteligência artificial. So, Professor Ocampo, that's my question for you. Have you heard about AI hallucination? This is something that is transcendental. I mean, we are creating a tool, a machine that is making some hallucinations. What is the solution for this? Let's call our psychiatric here, Professor Nardi, to give our machines, our ChatGPT, psychiatric session. There are antipsychotics for AI, or we are wrong in some part of the way? As I mentioned, there are a lot of risks with artificial intelligence. Yes, there are a lot of risks with artificial intelligence. The tool is has to always to complement your work, complement your knowledge, and you can detect if something is. If you ask, give me a presentation of leishmaniasis or paracocciomycosis, and some things are right and some things are wrong. And as you mentioned, there are people introducing to the artificial intelligence some lies or some things that are not correct. So that's my point, that at the end, you're going to decide what is right and what is wrong of artificial intelligence. You cannot trust everything in artificial intelligence. Mais algum? Professor Maurício Magalhães? Professor Mário, eu queria dar, a título de contribuição sobre a questão da inteligência artificial, essa questão da alucinação realmente o meu genro trabalha muito nessa área e ele, há muito tempo, ele já cita esse termo, assim, está alucinando, porque isso aí realmente, nós temos, aí é que é o filtro, nosso filtro. Mas eu vou contar uma história curta que aconteceu comigo recentemente. Uma cliente com câncer de mama começou a conversar com o ChatGPT sobre o caso dela, tirando dúvidas sobre... E ela perguntava, o ChatGPT respondia, ela fazia mais perguntas, o ChatGPT respondia, vários níveis de conversa, até que, em um determinado momento, o ChatGPT virou para ela assim: eu sinto que você está muito preocupada, você está muito preocupada com o seu caso, né? Aí ela, eu estou sobre as indefinições, sobre tal, assim, não, eu vou preparar um poema para você. Aí ele fez uma poesia para ela. Aí eu achei isso muito interessante, porque a gente fala tanto da humanização da medicina e eu não conheço nenhum médico que faça um poema para uma paciente quando ela está num momento desse. Então, se por um lado existem as alucinações, também essa questão eu acho que vai se ampliar muito. E eu achei fascinante. E ela ficou extremamente sensibilizada com um poema que o ChatGPT fez para ela, de esperança, de resiliência, de superação daquele momento tão difícil. Maurício, eu tenho uma impressão em relação à inteligência artificial. Se a gente voltar uns anos atrás e lembrar o que era o telefone celular há 20 anos atrás, era um telefone. Hoje nós praticamente não usamos como telefone, usamos para muitas outras coisas, mas não para isso. Eu tenho a sincera sensação de que nós não sabemos onde a inteligência artificial vai nos levar daqui a 20 anos. Eu acho que a gente vê os exercícios de futurologia, como o professor Ocampo nos apresentou muito bem, mas eu não tenho 100% de certeza se nós realmente entendemos onde vamos chegar. Olha, eu não acho que sejam 20 anos, eu acho que isso vai ser muito antes do que 20 anos. Eu estava há 15 dias atrás em Los Angeles e eu tentei pegar um táxi autônomo. Procurei lá, mas você precisa ter um aplicativo próprio com um telefone americano para solicitar um táxi autônomo. Aí eu peguei um Uber comum e conversei com o motorista e perguntei: como é que está esse negócio de táxi autônomo aqui? Ele falou: olha aqui do lado, tinha os 3.
andando naquelas highways de Los Angeles, tinha uns 3 pelo menos. Aí você vê os carros brancos, tipo um Tesla, cheio de radares, sem motorista, andando dentro da cidade. Mas aí ele me falou uma coisa assim, mas tem que tomar cuidado, porque o problema é que você entra no carro, ele só quando ele chega no destino é que ele abre as portas, e você não tem como sair. E disse que outro dia deu uma pane e ficou rodando num estacionamento lá, e o cara dentro não conseguia sair, batia nos vidros, e não tinha como sair, não tinha para quem ligar, não tinha para quem reclamar. Foi um caos, ele disse que virou uma comédia, que o táxi ficou girando dentro do estacionamento, e ele não tem como abrir a porta, não tem como dar um sinal de alerta, de emergência, ou seja, há muita coisa para evoluir, mas eu acho que vai ser muito mais rápido do que nós estamos pensando. Muito obrigado e parabéns, professor Ocampo, pela congratulazione pela apresentação. Muchas gracias. Mais alguma pergunta, mais algum comentário? Professor Jair de Castro. Boa noite a todos. Cumprimentando a nossa presidente, nosso secretário, presidente Novelino, os convidados, e parabenizando pela maravilha de tarde que nós tivemos. Em relação ao assunto da inteligência artificial, na minha concepção, é irreversível. Eu acho que eles têm que estar integrados no curso médico, na residência, no mestrado e na pós-graduação. Na minha especialidade, na otorrinolaringologia, nós temos plena certeza que dentro de 3 a 5 anos, toda a parte administrativa, marcação, cobrança, tudo o funcionamento de uma clínica será feito aqui no Brasil mesmo, por inteligência artificial, e do ponto de vista diagnóstico e de exames, nós vamos ter uma ajuda fantástica, melhorando a nossa acurácia, a nossa resolução. Isso é de caráter irreversível. Eu acho que aqui no Brasil nós estamos atrasados, nós tínhamos que estar já bastante à frente desse passo, porque ele é irreversível. E, do meu ponto de vista, em relação à parte profissional, vão ocorrer desaparecimentos de algumas profissões ou de algumas especialidades, e, por outro lado, vai haver fusão e aquisição de conhecimentos de áreas distintas, mudando muito ou mudando completamente o modelo operacional que nós temos. Então, essa tarde aqui hoje é da dermatologia, mas é de toda a medicina. Então, agradeço a participação de todos, professor Ocampo, queria cumprimentar o professor Gatti pelo livro e cumprimentar a nossa presidente por ter permitido uma sessão tão rica como essa. Muito obrigado. Mais algum comentário? Eu passo, então, a palavra aos nossos convidados de hoje, professor Gatti e professor Jorge Ocampo, para que façam as suas últimas considerações. Então, se eles podem ser uso da palavra para as últimas considerações. Bueno, só agradecer a Omar y a todos los académicos la invitación y poder falar en esta casa tan importante. Ahora, una sola palabra en relación a la inteligencia artificial, mi opinión. La inteligencia artificial es un avance inmenso en la parte administrativa, en el enseño, en la preparación de palestras, inclusive en la afinación de diagnósticos y tratamientos. Ahora, eu lembro la palabra de un psiquiatra inglés, Balin, que falava: la medicina sou eu, muito mais que mi prescripción, sou eu. La actitud médica nunca va a poder ser reemplazada por la inteligencia artificial. Y el que cree que eso puede pasar, hallo que está errado o equivocado. La inteligencia artificial será positiva para la medicina, pero no puede reemplazar al médico. Y por momentos, me parece que intenta reemplazar al médico. Hay médicos que pueden creer que la inteligencia artificial es más importante que la actitud frente al paciente, frente al doente. Esa actitud jamás va a ser reemplazada, y eso tienen que tenerlo muy claro todos los médicos jóvenes que vuelgan en la inteligencia artificial mucho de su trabajo. Esa es mi opinión. Mas agradezco mucho este foro y agradezco mucho a las autoridades de la
academia, la presencia aquí y espero volver algún día. Graças, Fernando. E vamos fazer uma quebra de protocolo. Temos uma estudante de Jorge Ocampo, de México, que quer fazer uma pergunta. Hola, ¿qué tal? Yo soy brasileña, voy a hablar esta parte en español. Yo hago la diplomatura, me llamo Fernanda Casaín, mi apellido es argentino, yo viví ahí mucho tiempo. La verdad no es eso. Agora eu vou falar em português, tá? Omar, quando você começou, que você colocou do Selmo, do Porto, eu fiquei extremamente emocionada, porque ele está ali ativo nas redes sociais, e a gente que está na Dermato, é algo que eu gosto tanto da parte clínica como da estética, e eu fico até ofendida quando perguntam, você é estética ou você é clínica? Gente, não tem a dermato estética se não tiver a clínica, né? E a gente está sempre sendo invadido, né, do marketing médico, essa turma aí que surgiu, que quer ensinar a gente a tratar paciente, né, o marketing médico, encantamento. E aí eu respondo assim, você sabe quem é o maior especialista em marketing médico? Para mim é o Porto, porque eu acho que o marketing médico é você recuperar a relação médico-paciente, né? E eu abomino tudo isso, todo esse pessoal que quer invadir o nosso consultório, que está destruindo a relação médico-paciente, né? E eu até comparo também com essa história da judicialização, que realmente aconteceu, mas fez com que o médico ficasse com medo do paciente, com medo de ser processado. E eu tenho um pouco tempo de formado, tenho 7 anos de formado, mas eu coloquei na minha cabeça que eu não vou ter seguro médico, não quero ter, eu quero investir nessa relação médico-paciente. Se um dia eu tiver que responder alguma coisa, vamos responder, né? Então, eu acho que tudo isso foi criado, que a gente foi se afastando dos pacientes, que acho que a gente tem que recuperar isso. É só isso, Omar, que eu fiquei muito feliz por ter colocado o doutor Porto. Obrigada. Obrigado, Fernanda, que habla portunhol perfeito. Então, Jorge, para as últimas considerações, por favor. For me, it's a really pleasure to be here. It's an honor to be in this prestigious academy. Omar just mentioned all the history to me about this prestigious academy that is in Mexico. I'm part of the Mexican Academy, the National Medical Academy, also, and it's also very prestigious. But here is we're more members. Here is very exclusive, as I can see there are various special doctors that belong to the Academia Nacional de Medicina de Brazil. So for me, it's a really privilege that to invite me, be a member, and for sure I never forget this moment. And I think in the future we can share knowledge. We can work together with the Mexican National Academy of Medicine of Mexico and the Brazilian Academy of Medicine, and do different projects. Right now, with all the technology, we can be together very, very often, and I can try to make something together, some symposium or something together that we can improve our medicine or our dermatology in Brazil and in Mexico. Thank you very much for your invitation, Omar. Thank you. Thanks, Jorge. It's an honor for the National Academy of Medicine in Brazil to have Jorge Ocampo as our international member. Eu queria, mais uma vez, agradecer a nossa presidente, a todos vocês pela oportunidade de estar aqui hoje. Passo a palavra à nossa presidente para fazer as suas considerações e muito obrigado pela atenção. Eu gostaria de lembrar que, para quem não conhece, quando eu estive nos Estados Unidos, eu tive algumas vezes bem perto da fronteira mexicana e conheci várias partes do México que eu gosto muito. Então, acho que, com exceção da parte dos Chiapas, eu acho que eu andei por praticamente todo o México e gosto realmente muito, com exceção da comida, porque eu não gosto de pimenta. Mas, fora isso, realmente eu admiro muito a cultura mexicana e acho que os muralistas mexicanos, na minha opinião, são absolutamente espetaculares, e eu sou também uma fã da Frida Kahlo. Então, eu acho que nós tivemos todos uma noite, e uma tarde e uma noite magnífica. Temos mais um correspondente.
Eu quero dizer da importância dos nossos correspondentes no exterior, porque eles nos ajudam muito todas as vezes que nós precisamos de viajar para um outro país onde a gente tem um correspondente, realmente isso faz muita diferença. E eu quero citar como exemplo o Guto Galvão, que é o nosso correspondente nos Estados Unidos e que toda a minha viagem à Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos, o Guto tem me ajudado muito, ele é da Fiocruz, aposentado da Fiocruz, e agora mora nos Estados Unidos e nos ajuda muito. Então, a posição de correspondente é extremamente importante, principalmente em lugares, obviamente, que nós não temos acadêmicos. Eu gostaria de terminar essa noite citando a Mafalda, já que nós estamos falando de inteligência artificial. Eu estava lendo uma tira da Mafalda e quando perguntaram para ela se ela tinha medo do aumento da inteligência artificial, ela disse, não, eu tenho medo da diminuição da inteligência natural. Então, dizendo isso, eu gostaria de desejar uma excelente noite aos nossos confrades e convidados e estaremos aqui na próxima quinta-feira. Muito obrigada.